Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês, né? Que bom chegar o momento de nós juntos ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura, que é a palavra de Deus. Vamos falar com o Papai do Céu primeiro, né? Querido e bom Pai que está no céu, a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos que o Senhor faça presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos dando entendimento, nos guiando, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Vocês que estão com a Bíblia, caneta, papelzinho para anotar passagem, e é muito bom nós juntos poder ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura, a oportunidade que Ele nos dá de nós poder escutar Ele falando conosco. Nós estamos estudando o ministério dos anjos bons, porque tem uns anjos maus, né? Nós tínhamos encerrado o estudo no sábado passado, lá em Salmo 103, versículo 20, vamos dar uma repetida e dando continuidade. Ele fala assim: que se diz do poder e o caráter dos anjos bons? Do poder e caráter. E aqui vai: bem dizer ao Senhor todos os seus anjos valorosos, em poder, que executa a sua ordem e lhe obedece a palavra. Executa a sua ordem e obedece a palavra. E agora vocês podem ir no livro de Daniel, ali no capítulo 10, versículo 6, quiser anotar depois, Daniel 7, 9, Apocalipse 1, 13 e 15. Talvez nós não lemos tudo isso, mas vocês podem anotar aí para depois com o tempo. Aqui nos fala assim: que descrição de Gabriel se encontra no livro de Daniel? Tem uma descrição. E aqui ele fala assim: o seu corpo era como o berílio, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como o bronze polido, e a voz da sua palavra como um estrondo de muita gente. Aqui então foi o que Daniel viu e ele, através da orientação de Deus, escreveu. Quando fala aqui no berílio, é um minério composto por ciclos de silicatos de alumínio, e o berílio é conhecido por suas bases de várias pedras preciosas, famosa, águas marinhas, azul, margarita, rosa e elodora amarela. Na Bíblia é uma pedra preciosa da cor verde azulada ou claras, águas marinhas, valorosas por suas belezas e brilho. Representa uma das 12 pedras do peitoral do sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha um peitoral e ali colocado pedra preciosa, né? Então representa aqui, ele fala. E quando ele faz ali a descrição da ideia que é feita de Deus, o ancião de dia, lá em Daniel. Daniel 10, 6, ele nos dá um relato do que ele viu, do que ele escreveu e do que Deus pediu para deixar para os nossos dias hoje. Ele fala assim: descreve a aparência gloriosa de um ser celestial, ou uma aparência do Senhor, ou uma revelações do Senhor muito profundo, visto por Daniel. Corpo como berílio, rosto como relâmpago, olho como tocha de fogo, braço e pé como bronze polido, e voz como de multidão. A visão representa uma figura divina semelhante à descrição de Cristo em Apocalipse.
Apocalipse também ali nos dá uma revelação. Daniel 7:9, ele descreve uma visão profética onde o trono foram postos, os anciões de dia, Deus se assentou para um julgamento celestial. Daniel, então, ali ele escreve, ele vê o ancião, Deus, sentado num trono para fazer o julgamento. É ali onde vai ser abrido os livros, aonde a reunião. E ele fala, ele tem privilégio. Agora você vai no livro de Mateus, capítulo 28, no versículo 3. Né? Qual era a aparência do anjo que retirou a pedra do sepulcro dessa ressurreição de Jesus, ou do túmulo da ressurreição de Jesus Cristo? O seu esplendor era como um relâmpago, e a sua veste arva como a neve. Ali ele fala assim, quando a ressurreição de Jesus, além do domingo, que o anjo estava ali, que arredou a pedra, aonde os soldados correram, porque vê aquele ser ali, assim, ele tinha uma aparência. Então, qual era a aparência? Né? O seu esplendor era como um relâmpago. Você já viu no tempo de chuva, as nuvens assim, que dá aqueles relâmpagos assim, que brilha tudo, ou se for à noite, chega até clarear. Então ali foi onde escolhi as vestes branca, né? Como uma neve. E ali então, no livro de Mateus, quando ele escreve isso daí, no capítulo 28, no versículo 3, ele descreve assim, descreve aparências celestiais de um anjo que removeu a pedra do túmulo de Jesus. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste branca como a neve. Esse relato enfatiza a natureza divina, a natureza e o poder do mensageiro de Deus. A natureza e o poder do mensageiro de Deus ali. O relâmpago aparece diante do anjo, simbolizando a glória e o poder de Deus. A veste branca representava a pureza, a santidade e a luz celestial. Ali representa a santidade de Deus. Ele escreve ali. Vocês podem anotar aí na passagem, porque eu vou dar 3 passagens aqui, e às vezes a gente não vai ler ela tudo, né? Mas vocês podem pegar ali no livro de Ló, e vocês anotaram ali no Ló. Vocês podem anotar Gênesis 18:8 e também 19:3. Vocês podem anotar dali, que mostra que o anjo enviado a Abrão e Ló eram seres reais. O que mostra que esses anjos enviados a esses 2 filhos de Deus eram seres reais. Então, assim, tomou também Abrão, colhendo leite e no vinho que mandaram preparar, e pôs tudo diante dele e permaneceu de pé junto a ele, debaixo da árvore, e eles comeram. Ali então Deus mandou esses anjos, ele reconheceu, preparou ali leite, mel, uma comida ali, um assado ali, e ele ficou em pé, em reverência, debaixo de um arbusto, na sombra, e esses anjos comeu. Ló também, ele fala, faz também um banquete, fez um assado, um pão asmo, e eles comeram. Lá está em Gênesis 18:8 e 19:3. Ló também prepara ali um assado, um pão sem fermento, prepara uma comida para os anjos quando fez essa visita, e os anjos comeu com respeito, reverência. Eles foram levar uma mensagem, mas eles também respeitou ali, eles cumprindo o requisito, a ordem que Deus dá, e eles faz ali um banquete que foi feito para eles, e eles saboreiam esse banquete ali. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2, Hebreus 3, versículo 2, o que nos fala sobre
Hebreus 13, versículo 2, fala assim: que razão apresenta Paulo para animar-nos, hospedado e os estrangeiros? Paulo, ele nos dá uma animação para poder vocês hospedar a pessoa no lar. E ele, então, ele fala assim: não negligenciais hospitalidade, pois alguns pratica cada ser, sabendo acolher um anjo, porque sem saber que colheu um anjo. Não negligenciais hospitalidade, pois algum praticando sem o saber colher o anjo. Aqui, então, Paulo fala que muitas vezes você hospeda uma pessoa na tua casa e é um anjo. Anjo também, muitas vezes, é tratado como um mensageiro, era tratado como anjo, mas aqui falando de anjo mesmo. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, na sociedade que nós vivemos, os acontecimentos que estão acontecendo, como é que você vai colocar uma pessoa que o Papai do Céu tem misericórdia de nós e nos perdoe? Como é que chega uma pessoa estranha, que você nunca viu, e pede uma posada na tua casa e você vai colocar dentro da sua casa? O inimigo trabalhou de uma certa maneira para deixar os seres humanos desconfiados, deixar o ser humano sem ter a certeza. Às vezes o teu coração tinha vontade até de você colocar aquela pessoa dentro da tua casa, que veio te pedir um pouso. Talvez, se você tiver um cômodo fora da casa, você até permita que fique lá, mas dentro da tua casa hoje é difícil você colocar, porque a gente vê muitas vezes pessoa que deram hospedagem para a pessoa que veio pedir um repouso, pedir um prato de comida e depois faz uma tragédia ali dentro da casa. O apóstolo fala naquela época que muitos hospedaram o anjo sem saber que é anjo. Hoje, nos nossos dias, muitas vezes você conversa com um anjo e não sabe que é um anjo, porque o pecado colocou uma cortina nos nossos olhos e nós não vê. Abraão soube que era um anjo, Ló soube que era um anjo, e muitos. Você quer ver um que lutou com um anjo e não sabia que era um ser divino, mas ele fala assim, Jacó lutou a noite inteira. Portanto, ele ficou manco de uma perna, porque quando o anjo tocou na coxa dele, para ele sortar, lutando, já era de madrugada, ali para a volta de umas 4 horas da manhã, e o anjo falando para ele, sorta que eu tenho que ir embora. E ele falou, eu não sorto enquanto você não me abençoar. Não te sorto enquanto você não me abençoar. Aí tocou o anjo, tocar na coxa dele, para ele sortar. Ele sabia que era um ser divino. E ele falou, eu preciso da tua bênção, eu preciso ali. E hoje fica difícil nessa leitura de Hebreus 13, 2, fala de hospedar pessoa dentro da tua casa. Que o Papai do Céu tem misericórdia de nós. Porque hoje o inimigo trabalhou de uma certa maneira no planeta Terra que deixou a gente desconfiado. Deixou a gente desconfiado porque a gente não sabe. Mas através da misericórdia de Deus, Deus vai nos mostrando e acontecendo. Agora vamos no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Que viu Jacó no sonho que teve em Betel. Nós falamos Jacó e agora nós vamos ver. Ele viu num sonho. O que ele viu nesse sonho? Muitas vezes a gente sonha. Muitas vezes a gente tem tipo de muitos falam, você teve um pesadelo, é o tipo de uma visão durante a noite. Outros falam porque às vezes você se alimentou demais, foi deitar com a barriga cheia. E tem coisa que não tem muita explicação na nossa natureza, que você vê lugares lindos, lugar bonito, que você nunca teve lá. E às vezes no correr do tempo você vai fazer um passeio, vai fazer uma viagem, quando é fé você vê aquele lugar, fala, nossa, esse lugar foi aquele lugar que me apareceu no sonho, igualzinho eu sonhei, está aqui. Então, é um mistério que Deus coloca para o ser humano. E então, o que ele viu? Fala assim, o Senhor, eis
posto na terra uma escada a ponta atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos subiam, os anjos já estão aqui na terra, mas os anjos subiam e desciam, para ficar junto conosco aqui, dando a proteção. Então ali, Jacó, ele vê essa escada. Olha que privilégio que Deus deu para ele, mostrando uma escada, que ele olhando essa escada, chegava até o céu. Talvez esse céu, que é o primeiro céu, porque eu não sei, o João viu o céu onde está o trono de Deus, porque nós temos 3 céus, né? E ele fala que viu essa escada, que o topo relava ali. E ele viu então os anjos subindo e descendo ali. Porque os anjos, Deus pediu também para cuidar de nós. Os anjos estão aqui junto com nós, nos livrando dos ataques dos anjos maus. E nos mostrando o caminho que nós devemos seguir, que nós devemos andar. Então, sempre os anjos protegendo, sempre Deus colocando um anjo no caminho. Ele colocou assim, anjo também para não deixar os primeiros pais voltar no jardim do Éden. Ele colocou um anjo para andar com Sedaque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Portanto, Nabucodonosor, ele falou assim, nós não jogou 3, ele sabia que foi 3 que foi jogado. Daniel não estava ali, porque eu não sei se Daniel estava doente, o Daniel estava viajando, porque eles eram em 4, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Mas ali nessa festa, Daniel não estava. Então foi jogado ali os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi jogado. A fornalha estava tão quente que foi aquecida 7 vezes mais, e quando os guardas foram jogar, o calor chegou a matar aqueles guardas, mas nós mesmo jogaram. E na covardia jogaram amarrado também. E o rei ficou olhando e falou assim, olha, mas espera lá. Pessoal, quanto que nós jogou? Não foi 3? Olha, foi 3. Mas eu estou vendo 4, andando sobre a fornalha. E a 4 tem a semelhança do Filho do Deus Altíssimo. Através dos hebreus, através de Daniel, falando de Deus, eles já tinham levado a mensagem do Evangelho para aquele rei. E aí ele mandou sair para fora, saíram, a única coisa que queimou só foi as ataduras, mas nem a roupa deles tinha cheiro de fumaça, a proteção divina, né? Na cova do leão, o leão ficou com a boquinha fechada, né? E assim por diante, Deus sempre colocando o anjo para proteger o ser humano. E porque a preocupação do pai é que o filho esteja em segurança. Sempre Deus nos cuidando de nós. E o que o Papai do Céu quer que nós façamos? Que nós conversamos com Ele, que nós seguimos a orientação dEle, porque Ele está preparando coisa maravilhosa para nós. O meu desejo, a minha oração, que cada um de nós compreendemos as mensagens que está escrita nas Escrituras, porque naquele grande dia que nós encontrar com Jesus, nós vamos ter só que agradecer e morar no paraíso. Um abraço a todos e fica com Deus.